Vamos lá. Eu vou colocar aqui para todos vocês, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho o áudio do ancião Salvador Bueno das Neves. Esse ancião, ele atendeu o culto na congregação do Brás no dia 11 de fevereiro, às 10 horas da manhã. E ele implorou para a Irmandade algo e demonstrou um descontrole emocional muito grande nesse áudio aqui. Então, eu vou colocar para todos vocês, ancião Salvador Bueno das Neves, fazendo essa cena para as pessoas, implorando. Então, vamos lá. O áudio já que está preparado para todos vocês. Eu vou colocar ele agora, vamos lá. Isso aí. Esse culto foi às 10 horas da manhã na congregação do Brás, ancião Salvador Bueno das Neves. Ele é ancião da Água Rasa e um dos anciães mais antigos do Brás. Chamamos as coletas, a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de novas casas de oração. Queridos irmãos, me vem a vontade de falar alguma coisa sobre uma situação que todos vivem já de muito tempo, mas que é um lembrete para todos, já que todos nós conhecemos os efeitos nocivos daquilo que nós vamos aqui comentar. São as comunicações virtuais que nós recebemos dia e noite, que vem de tudo quanto é lugar através dos WhatsApps, de nossos celulares. E são notícias que a curiosidade não nos deixa ficar sem ver. A pessoa que acostuma não consegue mais deixar de ver as notícias, mensagens que dia e noite chegam. É claro que ninguém pode impedir de isto acontecer, porque é o meio que existe hoje de comunicação entre toda a humanidade. Observe nesse primeiro ponto que o ancião Salvador Bueno, ele fala sobre os meios de comunicações, ele fala sobre os conteúdos que vêm para as pessoas nos meios de comunicações, e ele fala a seguinte frase: ninguém pode impedir desses conteúdos chegar até você. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode impedir, certo? Vamos continuar aqui para saber se ninguém pode impedir mesmo. Vamos ver se ele não vai distorcer isso aí. Vamos ouvir aqui, ó. Temos, irmãos, temos a necessidade de filtrar, de escolher aquilo que nós nos damos atenção, de observar para que não nos contaminemos. Porque tem notícias boas, tem coisas maravilhosas que mostram, e às vezes até alegram o nosso coração. Mas a maioria das coisas não. São notícias, novidades que somente nos atribulam, que são verdadeiras contaminações, como o fermento que modifica a massa. Isso nos faz mal. Vamos lá. Ele toca num assunto chamado fermento que contamina a massa. Só que ele não sabe nem descrever o que significa fermento que contamina a massa. Ele fala contamina, mas ela leveda a massa. Certo? O fermento ele leveda, ele não contamina. Mas vamos ouvir aqui, ó. Primeiro ponto. O levedo que fermenta a massa significa a lei. Quando eu me baseio na lei para me justificar diante de Deus, automaticamente, quando eu cumpro doutrinas, regras, quando eu cumpro leis, esforço humano, pratico obras para poder me salvar, para poder me justificar, isso, o apóstolo Paulo chamava isso de fermento. É você querer acrescentar naquilo que não precisa de acrescentar, porque a minha graça te basta. Só basta somente aquilo que Cristo fez. Ponto final. Certo? Então o sacrifício de Cristo simplesmente elimina qualquer tipo de participação humana. Simples assim. Isso é o levedo, o fermento que leveda toda a massa. É assim que funciona. Só que o Salvador Bueno, ele diz que as mensagens de crítica à congregação cristã no Brasil é o fermento que leveda a massa. Ele simplesmente distorce a narrativa para poder colocar na cabeça das pessoas que as pessoas não devem assistir os críticos, assistir conteúdo de crítico na internet. E isso é manipulação. Isso é feio, ancião. Ancião, você que já tem uma certa idade, é avô e assim por diante, não em relação à sua idade, mas em relação
a experiência que você tem como líder religioso. Isso é muito feio. Isso é horroroso. Mas vamos continuar aqui com a fala do ancião. Então o conselho é esse, percebendo que são publicações, mensagens, áudios, vídeos que vêm pela internet, percebendo que são coisas que não edificam, desprezem. Não ficam cultivando aquilo. Porque se cultivarmos o mal, ele nos alimenta. Eles entram no nosso cérebro e ficam guardados como quem guarda alguma coisa numa gaveta. Nós vejamos um exemplo muito comum. Todos nós temos os lugares em casa que a gente guarda os objetos, coisas de valor, coisas de menos valor, coisas simples, mas que são de utilidades. Então nós temos as gavetas certas para guardar. A irmã, quando quer uma coisa qualquer, ela sabe onde está, abre a gaveta e está na mão. Agora a pessoa que tem bom juízo, não pega coisa suja, coisa mal cheirosa, coisa que joga na rua, no lixo, e guarda na gaveta. Ninguém faz isso, só se não tiver juízo. Mas tendo noção das coisas, conhecendo o que é bom e o que não é, a pessoa não põe coisa ruim com coisa boa, não mistura. Porque a coisa boa não deixa a coisa ruim boa, mas a coisa ruim estraga aquela que é boa. Isso acontece. Se puser uma roupa cheirosa junto com uma roupa que está com mau odor, a roupa cheirosa fica com mau cheiro. E aquela que estava cheirando mal continua cheirando mal. Porque o poder do mal parece que é maior, tem maior penetração do que o bem. Então, conselho é este: selecionemos, irmãos, aquilo que chega. Todo mundo tem o seu celular. E é uma... Tá aqui. No primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês, ele deixa muito claro. Claríssimo. Ele fala: ninguém pode tirar o direito de vocês receberem os conteúdos. Só que aqui nesse trecho ele já começa falando uma outra coisa diferente. Ele fala que o conselho que Deus apertou ele para falar com esse povo, é para o povo não assistir, não repassar o conteúdo dos críticos. Ou seja, ele está tirando de vocês um direito que é constitucional, é garantido pela Constituição. Primeiro, a sua privacidade. É garantido na lei. A sua privacidade é um direito seu. É um direito seu manipular o seu celular com conteúdos que você quiser. Certo? Mas o que o ancião ele faz? Ele tira esse direito seu falando: olha, eu estou te dando um conselho que é da parte de Deus, viu? Para você não assistir esses tais conteúdos. Porque esses conteúdos ele vai fazer você ficar fedido, sujo, podre. É isso que ele está falando aqui nesse áudio. Ele vai fazer você ficar do lado do mal e não do lado do bem, que é do povo, que é do lado do povo da congregação. O lado do bem é o povo da congregação. São os anciães que são o lado do bem. E esse povo aí é o lado do mal. É a briga do bem e do mal. Isso é uma mentira que eles criam. É um fantoche que eles criam, né? Para manipular a mente das pessoas. E não deixar as pessoas serem livres para elas raciocinar. Ok? Vamos continuar aqui com o áudio do ancião. Tocou uma mensagem, já vem a aflição de querer ler. Não é? Até nos cultos, vejam, nos santos cultos, pessoas não resistem um sinal de mensagem no seu celular, sem pelo desrespeito do lugar santo onde está e a comunhão com o Altíssimo que devia ter, precisa ver aquilo na hora. Porque se ele não vir, ele vai ficar combatido, a pessoa fica perde a comunhão. E põe a mão na bolsa, e põe a mão no bolso, e aperta aqui, uma aflição tremenda. Mas pela palavra não. Deixa correr, a palavra não está nem interessado no assunto. Mas se chega uma mensagem, aí vem a aflição. Não, preciso ver, é alguma coisa. É alguma coisa que se fosse boa, a gente nem se preocupava. Mas coisa ruim, a curiosidade não nos deixa suportar sem vê-la. Estou falando a verdade, irmãos? Mentira. É isso aí mesmo. E o que fazer então? Primeiro, percebeu que a mensagem não é boa, que o vídeo é crítico da obra de Deus, é mal contra uma pessoa, contra uma família, contra alguém, nem perca tempo de se contaminar, nem olhe. Mas se olhar, delete aquilo, não retransmita, porque um dos grandes males não é somente eu receber, olhar e ficar curtindo aquela mensagem. Tá aqui, as pessoas, elas criticam tanto o governo Lula, por exemplo. Não estou defendendo o governo Lula, mas estou falando que as pessoas criticam tanto o comunismo
que supostamente tiraria o direito das pessoas, tiraria a liberdade das pessoas, fecharia canais, cercearia os direitos, limitaria aí os veículos de comunicação. Se falava tanto disso e não aconteceu. Até o presente momento não aconteceu. Mas os anciães, eles estão agindo como comunistas. Eles estão fechando a boca das pessoas. Eles estão tirando a liberdade das pessoas poderem se expressar. Mas como que eles fazem isso? De forma velada, falando para as pessoas: não acessem esses conteúdos. Não repassem esses conteúdos. Não deixem nem que chegue até o seu celular. Entendeu? E ainda chama a gente de sujo, hein? Eles chamam a gente de sujos ainda. Olha como que eles são. Eles não são democráticos a ponto de vir até a nós, no nosso canal, para poder debater uma ideia. Eles não sentam com os pastores para poder conversar com os pastores, como vários outros pastores eles fazem na internet, sentam um com o outro e fazem debates, ou conversam, dialogam sobre qualquer tipo de assunto. Não. Eles querem simplesmente ficar numa bolha fechada dizendo que eles são perfeitos e bons e as outras pessoas são todas ruins. Não assistam. Quando nós chamamos a CCB de seita, quando nós falamos que a congregação aceita, que faz esse sectarismo, ou seja, esse jogo de manipulação para fazer com que os fiéis vivam dentro de uma bolha fechada, é por causa disso, desses anciães, as atitudes desses anciães. E eles demonstram medo e despreparo. Porque pessoas como esse ancião, eles deveriam mostrar segurança, autonomia, autoridade e autonomia. Só que com segurança. Nós acreditamos em Deus. E Deus está conosco. Então eu não vou nem me preocupar com os outros. Se eu estou falando a verdade, se eu estou dentro de uma verdade, eu não preciso me preocupar com os críticos. Se eu estou mostrando para as pessoas que Deus está comigo, assim como Elias mostrava, assim como Moisés mostrava, assim como Davi mostrava e tantos outros, se eu consigo demonstrar para as pessoas que Deus está comigo, a ponto de eu mostrar milagres, curas, maravilhas, prodígios, obras, a ponto de eu não apertar as pessoas para dar coleta, a ponto de eu não tirar o último centavo das pessoas para dar coleta, a ponto de eu tratar todas as pessoas iguais, o empresário e o pobre igual. Gente, eu não precisaria de vir na internet e implorar para as pessoas para ficar repassando conteúdo, para não repassar conteúdo de crítico. Isso é uma vergonha, CCB, congregação, Salvador Bueno. Isso é uma vergonha da sua parte. Quanto mais você fala para as pessoas não assistirem, é como se fosse uma criança. Não mexa nisso, ela vai mexer. Um adolescente não mexe com isso, ele vai fazer. Você está ativando isso nas pessoas, aguçando isso nas pessoas. É um tiro no pé, infelizmente. Vamos continuar aqui com o despreparo do ancião. Maligna, perversa. O pior é passar para os outros, porque está sendo um veículo de transmissão do mal. Entenderam isso, irmãos? Cuidemos, vigiemos, porque esta arma maligna, diabólica, é eficaz. Esfria a comunhão nossa com Deus. Desmoraliza nossos irmãos que às vezes nem devem nada. O mesmo que devesse, se devem, pague, ou enfim, responda por seus deveres. Mas nós não deveremos, irmãos, assumir, encher o espaço, que é o nosso cérebro, é igual um armário, cheio de gavetinhas, que a gente vai guardando coisas ali. Quem guarda coisa boa, abriu, tem coisa boa para ver. Mas quem guarda coisa suja, imunda, mal cheirosa, apodrecida, até o ambiente do lar fica contaminado. Quantas casas contaminadas, pai, como o senhor deu na oração, pais contra filhos, filhos contra pai, mãe, e assim por diante. Contenda entre marido e mulher, isto é uma doença. E é tão forte que hoje esta contaminação é tão abrangente que numa casa, se tiver, digamos, 5 pessoas, num momento de tranquilidade, como agora nós estamos aqui, todo mundo quietinho ali, imediatamente o marido tira a mão no bolso, tira o celular e vai campear, vai procurar o que ele quer saber. Aí a mulher encosta num lado ali, está procurando, o filho aqui, outro lado. Todo mundo buscando o que não presta. Imagine a oposição disso aí, seu pai tem 3 filhos, nós estamos todos tranquilos, louvado seja. Vamos cantar o hino nós juntos? Vamos orar a Deus? Acabar as orações, irmão. Tá aqui. Aí, nesse ponto aqui, ele fala que as famílias elas estão se dividindo, né?
Mas as famílias elas estão se dividindo porque, infelizmente, essa religiosidade, esse exclusivismo, melhor, esse extremismo que automaticamente tira o amor, a consciência do amor da vida das pessoas, tornam as pessoas extremistas a ponto de você não amar o teu próprio filho que é homossexual, certo? Ou você ter um autoritarismo com a sua esposa, entendendo, segundo o que pregam para você dentro das igrejas, que você é maior do que a sua esposa, que ela tem que bater continência para você, isso é arcaico. E os anciães, assim como pastores de outras igrejas, eles ensinam isso, esse extremismo às pessoas. Por exemplo, a pessoa não pode divorciar, que ela perde o direito de salvação. Eles chamam isso de pecado de morte, o adultério, por exemplo. Gente, aconteceu, o ancião, ele deveria ser pai, a ponto de sentar com a pessoa, aconselhar e admoestar. Agora, tirar a liberdade da pessoa, excluir a pessoa do meio religioso, tirar as funções daquela pessoa, isso não é amor, isso não é misericórdia, isso não é piedade. Infelizmente, a igreja está sendo mau reflexo para as famílias. É por isso que está acontecendo todas essas contendas, esses problemas no meio de famílias. Estou falando com base na congregação cristã no Brasil. Certo? Então, não tem-se paciência, não tem amor, não tem piedade, não tem misericórdia, não tem. Simplesmente é amor a CCB. Você precisa tirar o seu tempo para limpar a igreja, construir a igreja, reformar a igreja, e tempo para a sua família? Zero. Porque você precisa trabalhar para Deus poder pagar suas contas, para virar teu cativeiro, para mudar a tua vida. É um investimento, como o próprio ancião, esse ancião, Salvador Bueno, ele disse que a salvação é um investimento. Você aplica e você vai investindo. Certo? E as escrituras elas falam ao contrário. Efésios 2:8-9 diz que a salvação depende somente da fé de Cristo e da obra de Cristo. Não depende de nada de você. Já para que você não se glorie. Ok? Então, finalizei por aqui. O ancião Salvador Bueno, mais uma vez, demonstrando um despreparo e trazendo para as pessoas falta de conhecimento, não dando esse direito para as pessoas do conhecimento, da liberdade de consciência, passando por cima da Constituição Federal. Mas o que ele faz? Ele fala para as pessoas que é um conselho. Ele coloca uma imposição, ele fala que foi Deus que apertou ele para falar, mas ele usa a palavra conselho. E isso dá esse direito e esse poder dele manipular a mente das pessoas, tirando a liberdade das pessoas de poderem pensar, ok?